Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas e no estudo de hoje falaremos da verdadeira adoração ao Pai. Neste estudo mostraremos quem são realmente os verdadeiros adoradores do Pai, segundo a própria visão de Jesus. Mas, para isto, vamos ler, como de costume, o texto base de nosso estudo, que é João 4, versículo 5, 6 e do versículo 7 ao versículo 26, que diz: Chegando, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este agora que tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Esta é a conversa mais esclarecedora nas Escrituras Sagradas, que explica quem são os verdadeiros adoradores. O primeiro ponto que vamos abordar neste estudo é que Jesus é bem claro ao dizer que
os judeus conhecem quem eles adoram por um motivo, porque a salvação e o Salvador veio deles. No entanto, ele também deixa bem claro que a forma que os judeus estão adorando ainda não é a forma verdadeira, mesmo eles sabendo a verdade que é que o Salvador e a salvação seria através do seu povo. O segundo ponto é este: é quando Jesus diz que já chegou a hora de serem revelados os verdadeiros adoradores do Pai. Os adoradores que o Pai quer serão aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração tem que partir de um ser espiritual. E o primeiro homem espiritual foi o nosso Senhor. Ele não só nos mostrou o seu exemplo de adoração ao Pai, como também nos concedeu o nascimento espiritual para que, através deste nascimento, possamos realmente adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois estes são os verdadeiros adoradores que o Pai deseja. A mulher samaritana, mesmo não tendo uma vivência religiosa de acordo com os preceitos de sua época, mesmo assim ela tinha guardado em sua mente que o Messias, que se chamaria o Cristo, iria vir. E quando ele viesse, ele anunciaria todas as coisas, tanto para os judeus quanto para os samaritanos. Esta era a confiança daquela mulher. Então Jesus revela para ela que a sua esperança agora é uma realidade e diz que ele que fala com ela é o Cristo, ou seja, a palavra que se fez carne para a habitação do Espírito Eterno do Filho. Este é aquele que fala e vivencia toda a verdade, predita e escrita da parte de Deus. Esta é a vontade de Deus, que os homens busquem a verdade, pois só assim poderão compreender e entender a importância do nascimento do Espírito. Sem o nascimento do Espírito, é impossível adorar ao Pai. Pois, como disse o próprio Jesus, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqui está a importância do nascimento espiritual para o homem. Quando Jesus falou com Nicodemos, deixou bem claro: tu é um mestre em Israel e não sabe o que significa um nascimento? Com todo o desrespeito de Nicodemos à pessoa de Jesus, ele ainda lhe respondeu com mansidão e disse: quem é nascido da carne é carne, mas eu estou falando de um outro nascimento, e este nascimento é o nascimento espiritual, sem o qual é impossível entrar no reino de Deus. Para os judeus, o lugar verdadeiro de adoração era Jerusalém, a cidade santa, mas para os samaritanos, o lugar de adoração era o Monte Gerizim, em Siquém. Então, Jesus deixa bem claro para aquela mulher samaritana que não se trata de um lugar para adorar ao Pai, mas sim de um processo, de um nascimento espiritual. Pois esta é a exigência de Deus. Ele é Espírito.
e assim importa que os seus adoradores também sejam espíritos para que possam adorá-lo. Por este motivo, Deus concedeu poder a seu Filho para nos conceder, através de sua morte e ressurreição, o nascimento espiritual. Isto sim é a verdade, pois está unificada com a realidade espiritual, a qual nos classifica como os verdadeiros adoradores do Pai. Só alguém que verdadeiramente nasceu do Espírito pode transmitir a palavra de Deus. Um verdadeiro pregador do Evangelho é aquele que esclarece o único lugar da concepção espiritual para o homem, pois só por meio do nascimento do Espírito o homem sairá de sua condição de vivência e entrará na vida eterna. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.